Fala galera e sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma correção, mais um concurso público. Se liga aí. E sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão aqui no Matemática Fácil. Galera, aquele acordo de começo de vídeo, né? Já vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera e vem aqui pra gente comentar mais um concurso público. Pessoal, nesse último final de semana, na data de lançamento do vídeo, é claro, tivemos aí o concurso para o município de Novo Gama, Prefeitura de Novo Gama ali. A gente vai corrigir ali a prova para a galera de nível superior. Lembrando, banca examinadora foi a banca Itami. E a provinha que nós temos aqui é para o pessoal específico para a galera que fez para pedagogo. Okay? Então a gente vai olhar aqui a galera que fez ali o nível de pedagogo. Fala, meus consagrados, tudo bom? Vocês sabem que eu não sou muito de fazer isso, mas se possível, Vossa Senhoria poderia ajudar com um gostei? É por um motivo bem simples, meio bobo, é que o YouTube tá matando meu canal. E existe uma forma de Vossa Senhoria ajudar não só eu, mas qualquer canal de educação, apenas com um likezinho cheiroso. Coisa simples, mas ajuda demais. Obrigado, seus lindos. Agora, simbora pro vídeo. Comentário de sempre, né, pessoal? Sempre quando a gente pega ali uma prova, não leva em consideração as anotações que a pessoa nos forneceu a prova, a gente sempre agradece, né? Mas trazendo ali então, Prefeitura de Novo Gama, banca Itami novamente. Provinha aconteceu no sábado, dia 25/11, específico para a galera pedagoga, ok? Então vamos lá? Vamos de correção? Vamos de provinhas? Já vamos ficar de cá, porque essa pergunta já foi grande. Questão 11 falou o seguinte, olha lá. Juliana recebeu recentemente uma mensagem eletrônica informando que tentaram acessar a conta de sua rede social. Nesse caso, a plataforma sugere que o usuário altere sua senha, dificultando assim o acesso dos hackers. Uma das opções encontradas por Juliana foi de acrescentar ao final de sua senha 2 novos caracteres. Ela vai colocar ali 2 novos caracteres na senha dela, sendo que o primeiro é uma consoante e o segundo é um número. Considere então o nosso alfabeto ali com 26 letras e que tanto letras maiúsculas quanto minúsculas podem ser utilizadas na criação da senha. E aí ele nos pergunta, né, aquele comando de questão lá no finalzinho, ele nos fala: a quantidade total de senhas possíveis será multiplicada por quanto? Ou seja, a senha atual, quais vai ser as alterações que vai ter nela, né? Lembrando, pessoal, se eu posso usar ali consoantes, e ali eu vou ter que usar algum número, certo? Consoantes, pessoal. Se ela está ali pegando a ideia do nosso alfabeto de 26 letras, tirando nossas 5 vogais, nós sobramos com 21 consoantes, certo? Não importa se é agora ou no final você vai multiplicar por 2, porque eu tenho que considerar colocar letras maiúsculas quanto minúsculas. Então tem as duas opções. Então das 21 consoantes, pegando maiúsculo e minúscula, é o dobro disso. Então eu fico com 42 opções. Números, eu posso colocar de 0 a 9, então eu tenho 10 opções. Princípio multiplicativo, então a senha vai ser multiplicada por 420. Gabarito, letrinha B, B de bola, B de bosque. Questão bem tranquila ali de princípio multiplicativo. Okay? Questãozinha número 12, também um enunciado um pouco maior. Falava assim: com o intuito de fazer o aniversário de 2 filhas, Josué dividiu em 2 partes o valor de R$ 25.000. Não falou que foi em partes iguais, tá? Cuidado com isso. Com a primeira parte, sendo destinada à festa de aniversário de sua filha mais velha, Josué aplicou a uma taxa de 3,5% ao mês durante 9 meses. Fez essa aplicação. Já a segunda parte, que será destinada à festa da sua filha mais nova, aplicou a uma taxa de 2% ao mês durante 1 ano e 6 meses. Okay, seguindo ali nas informações. Considerando que Josué utilizou o regime de juros simples. Vamos pegar aqui aquele rosinha mais escuro. Então, se foi a regime de juros simples, galera, já vou lá e coloco a minha ideia, né? Vamos pensar ali em cada uma das situações. A situação 1. Então, juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo.
e já vamos calcular esse cara aqui. Qual que foi os juros da primeira situação? Não sei quanto foi o capital aplicado, mas a taxa era de 3,5%, então 0,35 a um tempo de 9 meses. Então, esses juros é de 0,35 vezes 9, nós temos ali 0,315 do capital. Ok. Na segunda situação da outra filha, mesma coisa, os juros é... O que vai ser meu capital? Eu não sei de forma que ele dividiu os 25 mil, mas se eu já apliquei uma parte aqui na primeira, concorda que a segunda vai ser aplicado os 25 mil, tirando o capital que ele aplicou para a questão da festa anterior, ok? Vezes a taxa de 2%, então 0,02. O tempo, 1 ano e 6 meses. Eu tenho que sempre trabalhar com a ideia temporal da taxa e o tempo na mesma coisa. Então, se a minha taxa está ao mês, 1 ano tem 12 meses, mais 6, 18. Ou seja, esses juros aqui, ele vai ser o seguinte. Ao multiplicar 0,02 por 18, nós temos 0,36, né? Então, vai ficar o seguinte. Inclusive, vou deixar indicado desta forma, tá? Eu vou colocar ali 0,36 e vai multiplicar com 2.500 menos um capital. Ok? Vou deixar indicado assim. Vamos terminar nossa leitura lá, né? Ele falou assim pra gente. Em ambas, ele falou lá, voltando, juros simples, em ambas as aplicações em que o total de juros obtidos, ou seja, o total de juros obtido nas duas, né, foi de 8.550 os juros que ele conseguiu. Vou marcar ali. O juro de ambos, né? Ou seja, juntos. E aí ele pergunta qual o valor que ele destinou para cada uma das filhas. Então, qual foi o capital de cada uma delas? Vamos lá. Se ambos os juros aqui, eu vou chamar o primeiro de juros 1 e o outro de juros 2. Se os dois juntos deram 8.550, ao fazer a soma do resultado do primeiro juros com esse segundo juros, ou seja, a gente vai ter ali o seguinte, juros 1 mais juros 2, isso é o 8.505 que ele nos deu. Então, eu vou reescrever colocando a soma desses dois, tá? Juros 1 mais juros 2, eu já vou colocar 8.505 aqui numa outra tela. 8.505, ok. Do outro lado eu vou ter minha primeira situação de juros, 0.315C. 0.315C. E a outra parte, mais... Já vou multiplicar ali, tá? 0,36 vezes 2.500, eu vou ter 9.000. E a outra parte, 0,36 multiplicando ali o meu menos C. Então, eu vou ter menos 0,36C. Ok. Nós vamos ter 8.505 menos 9.000, que vai passar negativo, é igual a 0,315C menos 0,36C. Então, aqui vamos ter ambos resultados negativos, né? Menos 495 é igual a menos 0,045C. Multiplicar por menos 1 para todo mundo ficar positivo. Então, meu C vai ser o 495 dividido por 0,045. Então, eu vou ter o seguinte. E o meu C ele vai ser de 11.000. Só com esse 11.000, a gente já mataria a questão, né? Porque olha lá para os gabaritos. Apenas um dos meus itens tem 11.000 como resposta. Então, eu já sei que meu gabarito é letrinha A, de aprovação, de acertei. Arrebentei na minha questão. Mas, para achar o outro valor, bastava fazer o quê? 25.000 menos 11.000. 25 menos 11, 14. Então, o capital de uma das filhas foi de 11.000, da outra filha, 14.000. A gente finaliza a nossa questão. Ok? Vamos lá? Questãozinha 13 falava o seguinte, olha ali. Uma costureira adquiriu um rolo de tecido para confeccionar 25 tecidos. E para isso foi utilizado 3/5 do tecido. Com o que sobrou, retirou-se 1/4
para produzir algumas camisetas. E aí ele pediu a porcentagem que representa a quantidade de tecido que sobrou do rolo. Beleza. Poderia fazer de forma teórica, mas para ficar mais didático, aqui você pode particularizar e coloca um valor. Por exemplo, vamos supor que o seu tecido tinha 100 metros. 100 sempre é um valor interessante para a gente trabalhar quando está relacionando um valor com porcentagem, porque fica uma relação de 1 para 1. Então vamos supor que o nosso tecido tem 100 metros. Primeira coisa, eu usei 3/5 disso, né? Então você já poderia pensar, usei 3/5, 3/5 de 100, então 100 vezes 3/5. 100 vezes 3, 300, 300 dividido por 5, eu teria 60. Então 60 metros foi usado no primeiro momento. 60 metros foram usados, só para ficar com a conta toda. O que sobrou? 40 metros. Ok, só tirar do meu total. E seria os 2/5. Pode pensar assim também, fazer 2/5 do seu 100, já vai mais direto, né? Então, desses 40 metros que sobrou, ela retirou 1/4. Então, você iria fazer 40 vezes 1/4. 40 vezes 1 é 40, dividido por 4, 10. Beleza, 10 metros, né? Então, você tinha 40 metros, você gastou 10, você sobrou com 30 metros. Então, se você começou com 100 e terminou com 30, a sua porcentagem também aconteceu a mesma coisa, né? Então, você finalizou, o que sobrou? 30%, gabarito, letrinha B. Novamente, né? Poderia fazer ele todo teórico, mas com valores é bom que ajuda ali na interpretação. Okay? Questãozinha número 14, pessoal. Considere a seguinte função, e aí deu essa funçãozinha feia ali. Julgue as alternativas. Tá para fazer uma espécie de VOF. O coeficiente c da função f de x é igual aos valores nos quais a função se anula. Não sei. Para recordar, né, pessoal, qual que é a cara de uma função nossa, uma f de x? Já que é do segundo grau, né, eu tenho um x ao quadrado. Eu tenho um ax quadrado mais bx mais c. Então, c é o termo independente, aquele valor que não está acompanhando o x. Na forma que ele está escrito ali, quem que seria o nosso termo independente? Seria o menos raiz de 3, só que eu não posso pensar dessa forma, eu teria que reescrever essa função. Mas, mesmo assim, julgando ali o item, olha o que ele falou no final. Quem que teria que ser o meu c, ou seja, o valor que não tem? Nos quais a minha função anula, ou seja, a minha função, meu f de x, seria igual a 0. Então, que valor eu teria que jogar no lugar do f de x para a minha função dar 0? Então, eu teria que resolver isso. Tá. Sem ter que resolver isso, pessoal, pensa nas situações ali do domínio da sua função. Pelo seguinte, quais são os valores que ela não pode assumir, tá? O que eu tenho no meu denominador? Eu tenho ali, primeiro, uma raiz quadrada de um valor menos um raiz de 3. O que não pode acontecer, já que eu tenho ali uma fração? A minha fração não pode dar 0. Se uma fração não pode dar 0, eu tenho ali valores que ele não vai poder assumir, né? Essa parte aqui, ele não pode dar raiz de 3, porque raiz de 3 menos raiz de 3, 0. Eu teria x² sobre 0. Isso não existe, né? Então não pode ser. E se eu coloco 0 aqui, isso aconteceria, né? Eu coloco 0 no lugar do x, eu teria raiz de 3 menos raiz de 3. Minha função ficaria 0 sobre 0, o que é indefinido. Então não pode ser. Então a gente já poderia colocar esse cara como falso. Item 2. F de x está definida para todos os números reais e possui apenas uma única raiz real. Então está falando que minha função é definida para todos os valores, para todos os números? Não, eu já achei um que não dá certo, porque eu não posso usar 0 no lugar do x. Então, já está falso. Se isso é falso, essa informação aqui, né, já que é uma coisa e a outra, então ele vai ter uma única raiz? Não, ou ele tem duas, ou ele não tem nenhuma raiz real. Terceiro, o gráfico de f de x é uma parábola, pode ser, né, x², e é uma parábola com cavidade voltada para cima, ok, porque uma parte do nosso x² e aqui também ele tem que ser positivo, até aí tudo bem. E possui duas raízes da função, sendo elas 0 e 3. 0 já não pode ser raiz, então se o 3 for,
não me importa. Né? Se 3 for raiz, o que não é, né? Porque se eu jogo 3 ao quadrado é 9. Na parte de baixo, 9 mais 3, eu teria raiz de 12 menos raiz de 3. Isso aqui vai zerar? Não vai. Então, falsa também. E quarto, o vértice de f de x possui... o f de x coincide com a origem do plano cartesiano, ou seja, ela passa em 0, 0. Não, o meu x não pode ser 0. Então, todas as alternativas são falsas. Na verdade, pelos itens que a gente vai ler aqui agora, bastava você analisar o item 2, você já matava a questão. Pelo seguinte, olha lá. Assim é correto afirmar que... Então, eu tenho... Falou, assim é correto afirmar que... Então, qual item é correto? Todas são verdadeiras? Não. Se você olhasse essa aqui sendo falsa, letra A já estava fora. Letra B. Somente a 2 é verdadeira? Não. Ela é falsa. Somente 3 é falsa? Não, porque a 2 é falsa. Então, sobrando aqui, nosso gabarito, letrinha D de dado, D de dei conta. As alternativas 1 e 4 são falsas. Por que que esse é um gabarito, galera? Ele não falou somente as alternativas 1 e 4 são falsas. Ele falou alternativa 1 é falsa, alternativa 4 é falsa. E isso é verdade. Se ele usa aqui no começo a palavrinha somente, a gente não teria um gabarito. Mas não é nosso caso, tá? Só a título de curiosidade, eu trouxe aqui o gráfico da nossa função. Olha lá. Então, esse seria o gráfico da nossa função. Nota que ele não toca o eixo x, ou seja, ele não tem raízes reais, certo? Com cavidade voltada para cima, ok. Todo o nosso gráfico aqui, com cavidade voltada para cima, mas ele não tem raízes reais, porque ele não toca o eixo x em momento algum. Bom, só para a gente ver como é que seria o comportamento da nossa função, eu trouxe aqui o gráfico dela. Próxima, questãozinha 15, falava o seguinte, se liga lá. Considere o experimento onde uma moeda é lançada sucessivamente até que ocorra 2 coroas consecutivas, ou eu tenho que ter 4 lançamentos sejam feitos. Então, ou aparece 2 coroas consecutivas, ou eu vou ter 4 lançamentos e aí acaba. Tá? Aí ele falou, o que ocorrer primeiro? Dentre todos os resultados possíveis, aí ele pediu para a gente, qual é a probabilidade de sair pelo menos 2 caras? Então, eu quero pelo menos 2 caras. A gente poderia fazer só por cálculo, mas também para ficar mais didático, eu vou fazer aqui o nosso espaço amostral. Então, C eu vou representar a cara e K eu vou representar os resultados de coroa. Ok? Então, olha lá. O que pode acontecer para acabar? Ele tira a coroa nos 2 primeiros lançamentos. São consecutivos. Acabou o experimento. O que mais poderia acontecer? Ele tira a cara na primeira e coroa nas 2 próximas. Só com 3 lançamentos, acabaria. Ok. Os próximos resultados. Obrigatoriamente, eu tenho que ter 4 lançamentos. Né? Porque só com 2 lançamentos acabar, só tenho essa chance, sair 2 coroas. Ter 3 lançamentos para acabar. Primeiro cara e o resto coroa. Porque tem que ser coroas sucessivas, consecutivas. Né? O resto vem de resultados de 4 lançamentos. 4 lançamentos jogando a nossa moeda. Ou ela pode dar cara ou coroa. Então, em cada um deles, eu vou ter 2 resultados. Tá? Dependente se vão ser os certos ou os errados. Isso aqui pensando no âmbito total. Ok? Mas esse daqui a gente vai colocar eles depois. Por quê? Pensando nos resultados que acabam com a nossa questão. Né? Os resultados que funcionam, os resultados que dão certo. Só que é o que a gente quer, a probabilidade que eu quero é como que acaba o exercício? Não, eu quero saber a probabilidade de sair pelo menos 2 caras. Então, eu vou montar essa parte, do pelo menos 2 caras. Primeiro eu vou voltar aquele resultado, 4 lançamentos, eu tenho 2 chances em cada um. Então, eu tenho 16 possíveis resultados, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Isso aqui, galera, compõe o quê? Os meus resultados possíveis, né? Todos os resultados que podem acontecer para o experimento acabar. Ou dar as 2 coroas e acabou, ou uma cara e 2 coroas e acaba, ou caras e coroas ali ganhando ou perdendo, vai dar certo.
Então, isso aqui eu tenho os meus casos possíveis. E probabilidade sempre é casos favoráveis, os resultados que a gente quer que aconteça, sobre casos possíveis. Casos possíveis, a gente acabou de descobrir aqui que eles são 16 mais esses dois. Eu tenho 18 resultados. Agora vamos montar os casos favoráveis. O que eu quero que aconteça? Pelo menos duas caras. Então, o que eu tenho aqui? Pode acontecer cara a cara, coroa a coroa. E aí acaba. Eu posso ter cara a cara, coroa e cara. Posso. Eu posso ter cara, coroa, cara a cara. 4 lançamentos, acabou. Começar com uma coroa e 3 caras. 4 lançamentos, também acabou. Posso ter ainda duas... Eu posso ter ali ainda o seguinte. Eu posso ter uma cara, uma coroa, uma cara e uma coroa. Pode acontecer. Eu posso ter coroa, cara, coroa e cara. Posso. E posso ter cara, quer dizer, coroa, né? Duas caras e coroa. Segue mais a legenda do que eu estou falando, né, pessoal? Que eu posso ter misturado entre eles ali. Então a gente tem esses possíveis resultados para acontecer, que são os 4 lançamentos. Além de tudo dando cara. Né? Meus 4 lançamentos darem cara. Pode acontecer? Pode. Então, ó, favoráveis. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resultados. De um total de 18. Né? Então eu tenho aí essa quantidade acontecendo. Vou só dar um confere ali se a gente colocou todos. Ali, galera, ficou faltando um deles, né? Vamos colocar ali. Faltou o seguinte, ó. 3 caras e uma coroa. Esse a gente não tinha colocado, né? Vamos conferir, ó. 2 caras, coroa, 2 caras, uma coroa, uma cara, ok? 3 caras, uma coroa, então no total eu tenho 9. 9 sobre 18, simplificando, é 1 meio. 1 meio é a metade, é 50%. Então qual que é a chance de sair pelo menos 2 caras? Pelo menos 2 caras está falando o seguinte pra gente, galera. Que eu tenho que ter ou 2 ou mais caras. Então eu posso ter 3, eu posso ter 4, 2. Uma cara só pode? Não, eu não vou contabilizar isso. Então o nosso resultado aqui fica sendo gabarito, letrinha B. B de bola, B de bosque. E assim a gente fecha a provinha da galera de pedagogo. Prova ali do galera que fez para o Novo Gama nesse último final de semana aí. Lembrando, né, banca examinadora foi Itami. Ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.